Então tá, boa noite para todos. Hoje é dia 10 de abril, 10 não, né? 18 de abril de 2022, né? Essa é a nossa penúltima aula da primeira área, né? Lembrando que semana que vem nós temos a última aula e depois teremos no dia 2 de maio a nossa prova, né? Semana que vem a gente conversa mais sobre a prova, né? Hoje a gente vai terminar de falar de política tributária aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre regulação, sobre mercado regulatório e vamos revisar também questões aí que vão cair na prova nessa primeira área. Vou também mostrar para vocês como é que vai ser a prova, né? Vou depositar no Moodle a prova, vocês terão um tempo lá para responder a prova, né? Colocar essa prova também no Moodle naquele horário, né? O professor vai ficar online com vocês para atender vocês, para auxiliar vocês na resolução da prova. Ok? Vamos lá, então, começando. Então, aula passada, falou de política tributária. Política tributária. Então, a política tributária, como eu falei para vocês, ela está dentro de uma grande área chamada política fiscal, tá? Que se divide em duas áreas, tributária e orçamentária. Tá? A política tributária, né, fala de tributos, basicamente são os valores arrecadados pela esfera pública. E a política orçamentária, é a política de gastos dos valores arrecadados pelo setor público. Eu não vou falar de orçamento público, tá? Eu não vou falar de política orçamentária, não vou falar de orçamento público. Por quê? Porque essa área, orçamento público, é uma área que vocês terão especificamente numa cadeira, que é chamada Gestão Orçamentária e Financeira 1, ok? Gestão Orçamentária e Financeira 1. Nessa cadeira vocês vão entender como é que é o orçamento público, como é que se distribui os gastos públicos, né? O que é um projeto, o que é uma atividade, o que é a lei de diretrizes orçamentárias, o que é a lei orçamentária anual. Essa parte eu vou pular, porque vocês têm uma cadeira específica só para falar sobre política orçamentária. Né? O que a gente está falando? A gente está falando de política tributária. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que pode cair, inclusive, num concurso. Tá? Eu pergunto para vocês, só a única forma do setor público arrecadar é com tributos? Sim ou não? Quem é que me responde essa? Pode responder pelo chat. Não, acredito que não é a única e exclusiva forma. Né? Tá, qual é a outra forma de arrecadar, Pedro? Que tu acha que pode existir? Que nós havíamos comentado na última aula que tem tributos e que tem impostos. E que Não, mas são impostos, taxas e contribuições taxas. são tributos. Tá. Tá? Impostos, taxas e contribuições são tributos, ok? Ok. Quando eu falo em outra forma de arrecadação, eu digo, por exemplo, tá? A Petrobras não é uma empresa pública? Sim. Ela gera lucro para o governo federal? É uma empresa federal, né? Gera lucro para o governo federal, sim ou não? Sim. O governo federal não é o acionista majoritário dessa empresa? Sim. Então, por exemplo, o que acontece? Né? O governo federal,
parte desses lucros, né? O governo federal tem 51% das ações da Petrobras, né? Então, metade desse lucro praticamente vai para onde? Vai para as contas públicas, é receita pública. A receita tributária não é a única forma de receita do setor público. O setor público, por exemplo, pode alugar, alugar terras, né? Tem muitas terras públicas. Essas terras públicas podem ser alugadas, propriedades públicas também, né? Que mais? O setor público pode alienar, vender, né? Patrimônio público, vender uma empresa, privatizar uma empresa, também é uma forma de arrecadação pública. Tá? Então, há várias formas do Estado arrecadar recursos. Tá? Contudo, a principal forma de arrecadação do setor público é a receita tributária. É a receita oriunda de tributos. Lembrando sempre o que a gente falou aula passada, né? Receita tributária e tributos se dividem em 3 grandes áreas. Tá? Tributos podem ser impostos, que a gente já falou, né? Podem ser taxas e pode ser contribuições. Outra coisa importante, já coloquei a tarefa de política tributária no Moodle. Já observaram isso? Sim, para o dia 1º de maio. Dia 1º de maio, que é o dia da prova, né? Aliás, um dia antes da prova, tá? Então, o que nós temos, então? Nós temos impostos, taxas e contribuição, tá? Isso gera a receita tributária. Também falamos que os impostos eles podem ser estaduais, federais e municipais. Não falamos isso na aula passada? Sim. Falamos de diferentes tipos de impostos. Viram o portal tributário? Viram aquilo que o professor falou do impostômetro? Todo aquele material, né? Podem ser federais, estaduais ou municipais. Né? Tem taxas também, podem ser cobradas pelo setor, pela esfera estadual, pode ser cobrada pela esfera municipal ou pode ser cobrada pelo governo federal, estadual, municipal. O mesmo vale para contribuições. Né? As contribuições também são aplicadas nos mais diferentes níveis. Embora no Brasil a maior parte das contribuições sejam federais. Né? Dentro das contribuições, tu tem uma divisão, tu tem contribuições de melhoria, né? que é aquele tributo que tu paga pela valorização do teu bem, pela valorização do teu patrimônio, em decorrência da construção de uma estrada, né, próxima às tuas terras, em função da colocação de calçamento na tua rua, de saneamento básico, de iluminação pública. Então, tu tem a contribuição de melhoria, né? Que é uma forma de tributação, e essa tributação é chamada contribuição, e é a contribuição do tipo de melhoria. Tu tem a contribuição social, tem o FGTS, tem o INSS, tem o COFINS, a contribuição sobre o faturamento das empresas, né? Incide sobre o faturamento das empresas. Né? Tu tem a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Parte do lucro líquido da empresa é pago na forma de tributo, mais especificamente é parte na forma de contribuição social. Tá? Tu tem o PIS, o PASEP, né, que são recursos também administrados pela Caixa Econômica Federal, que são contribuições. Tá? Então, tu tem várias formas de contribuições. Né? E, além das contribuições sociais, além das contribuições de melhoria, tem as contribuições econômicas. Né? Por exemplo, a CID, né? Que é a contribuição que incide sobre combustíveis, sobre carros, né? E aquele recurso arrecadado ele tem uma finalidade, né? Tem a finalidade de financiar
a infraestrutura, a melhoria das estradas, dos aeroportos, portos, né, hidrovias, assim por diante, né? Então, tu tem como contribuição social, contribuição econômica, contribuição de melhoria, e ainda tu tem as chamadas contribuições parafiscais, né? São aquelas contribuições sindicais, as contribuições patronais, as contribuições para os conselhos, né? Para a OAB, né? Para o conselho de vocês, aí, o Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional, né? Que são também contribuições para esses órgãos, né, para financiar, para manter esses órgãos, né, órgãos que protegem a profissão, né, que regulamentam a profissão, que protegem a profissão de administrador, de contador, de engenheiro, de médico, de advogado, assim por diante. Ah, e tu tem ainda outro tipo de contribuição, né? Contribuição, por exemplo, para o SESC, para o SENAI, para o SENAC, né? Ou seja, são recursos arrecadados que ajudam em políticas, em investimentos para lazer, para a cultura do trabalhador. Entenderam, então, a complexidade do que é o sistema tributário brasileiro? Sim. Está claro isso? Então, aluno de administração da UERJ não tem mais direito de falar que tudo é imposto. Nem tudo é imposto. Um tributo é um conceito mais amplo que imposto. Tributo compreende impostos, taxas e contribuições, sendo que qual é a característica do imposto? O imposto ele tem mais flexibilidade, ou seja, o governo arrecada e não há uma destinação estabelecida em lei. Tá? O governo tem mais liberdade para aplicar o recurso. Tá? A contribuição não. A contribuição, o valor arrecadado na contribuição, se ela tem uma finalidade social, ela vai ter que ser utilizada, seja para saúde, para educação, para assistência social, para previdência, entendeu? Se ela é uma contribuição econômica, ela vai ter que necessariamente, aquele recurso arrecadado vai ter que ser utilizado para a melhoria da rodovia, para o investimento em rodovia, para o investimento no aeroporto, assim por diante. Se for uma contribuição parafiscal lá do Conselho de Administração, do Conselho de Engenharia, do Conselho de Medicina, aquele recurso vai ter que ser utilizado para quê? Para valorização, para o investimento naquela na proteção daquela carreira, daquela profissão. Tá? Se a contribuição lá for para o SENAC, para o SENAC, aquele dinheiro vai ter que ser investido em ações que beneficiem o trabalhador da indústria, do comércio. Está claro isso? A diferença entre um imposto e uma contribuição? Sim. Está bem claro. E a taxa? O que é a taxa, né? A taxa ela é também uma espécie de tributo, também uma forma de tributo, só que, diferentemente do imposto e da contribuição, a taxa ela só pode ser criada mediante a prestação de um serviço público. Só pode existir a taxa se o setor público ofertar algum serviço que exija arrecadação para a sua manutenção, para a sua continuidade. Então, por exemplo, tá? O setor público lá faz o recolhimento do lixo, pode cobrar uma taxa, porque ele vai ter que manter esse serviço, ele vai ter um custo para prestar esse serviço de recolhimento do lixo, tá? Por aí vai, tá? Aí tu tem, por exemplo, a taxa de iluminação pública, também. O governo, o setor público vai ter que instalar postes, vai ter que fazer a troca periódica de lâmpadas queimadas, né? Tem todo um custo de instalação e operação. Novamente, o setor público pode cobrar um imposto. O setor público, por exemplo, tem a taxa de licenciamento do veículo, né?
Então, o que o setor público faz? Fiscaliza, o setor público controla, né, a regularidade do veículo, se o veículo está em condições de trânsito. Novamente, ele tem um custo para fazer essa fiscalização, para fazer esse controle. Cobra uma taxa. Tem a taxa de vigilância sanitária, né, segurança alimentar, né? Então, por exemplo, a Anvisa, ela vai lá, verifica, lá os fiscais verificam se o restaurante, se o remédio tem segurança clínica. Há uma série de serviços, né, que protegem a saúde do cidadão, né, se a vacina ela realmente não provoca reações, né, problemas para a saúde da população. Então, novamente, vai ter que pagar por esse serviço, né? Pode ter uma taxa, né, de vigilância sanitária, uma taxa de licenciamento ambiental, a outra que eu estou falando. Isso são as taxas, que também são formas de tributos. Ficou bem clara essa questão? Sim ou não? Pergunta. Falei bastante. Agora eu quero que vocês pensem, formulem o que vocês acham, que vocês já ouviram falar, que vocês gostariam de perguntar sobre isso. E, professor, diríamos, no caso, o exemplo da Petrobras, assim, como é chamado, por exemplo, o lucro dela? Pagamento de royalties, tá? É um termo em inglês, royalties, tá? Que são a distribuição dos lucros da empresa, tá? Já tinha ouvido falar esse, de pagamento de royalties, Já Pedro? eu tinha ouvido falar assim. Então, tu tem a empresa, a Petrobras, o Banco do Brasil, o Banrisul, a Eletrobras, são empresas de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? Uma empresa que tem ações no mercado. Só que essas empresas, o que acontece? A maior parte das ações estão na mão do governo federal. No caso do Banrisul, não é governo federal. No caso do Banrisul, é governo estadual, né, do Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, essas empresas, elas, quando bem administradas e gerando lucro, uma parte desses lucros é reinvestido na empresa. A outra parte é distribuído entre os acionistas, de acordo com o quê? De acordo com o percentual que cada acionista tem na empresa. Como o governo federal tem pelo menos 50% mais um de cada uma dessas empresas, vai receber, por exemplo, a Petrobras, né, em função do aumento do petróleo, da política de reajuste do preço, a Petrobras nos últimos 2 anos, né, e até, vamos ser sinceros, né, vamos elogiar o governo, né, uma boa administração da Petrobras nessa última gestão aí do governo federal, tá? Em função disso, a Petrobras tem tido muito lucro. E esses lucros revertem para quem? Para o governo federal. Entenderam? Na forma de royalties. Tá claro, Pedro? Sim, tranquilo. Tá? Então, só que isso aí não é receita tributária. Tá? Isso é outro tipo de receita. Não é receita tributária. Receita tributária é aquela receita oriunda de tributos. É aquela receita que é oriunda da arrecadação de impostos, taxas e contribuições. Ok? Ficou claro? Sim. E ainda se lembra que a gente falou da diferença entre tributos e tarifas? Tá? Tarifa é um valor arrecadado por uma empresa privada que presta impostos de características públicas. Tá? Por exemplo, tá? A tarifa de ônibus, a tarifa bancária, tá? A tarifa de energia elétrica, a tarifa do celular. Tá? Por exemplo, quando tu paga sei lá, por exemplo, Pedro, Janaína, colegas, que tipo de... Tu tem, Pedro, tem celular ou não? Sim, eu tenho da Oi. Da Oi, tu não paga uma tarifa para Oi? Eu pré-pago.
É um pré-pago, né? Quando tu paga ali, quando tu faz aquele pré-pago, tu paga uma tarifa, entendeu? Sim. Porque aquele valor arrecadado não vai para a esfera pública, vai para a esfera privada. Embora o serviço de telefonia, ele é um serviço de características públicas, assim como o serviço de ônibus. Quando tu pega um ônibus de uma empresa privada, tu paga uma tarifa. Quando tu realiza um serviço no banco, né, e o banco é um Bradesco, é um Santander, é um Itaú, tu está pagando uma tarifa, ok? Quando tu pega a estrada e vai para a praia, para a serra, né, e atravessa lá uma rodovia pedagiada, se essa rodovia está sendo administrada por uma empresa privada, tu paga uma tarifa, ok? Que não é tributo. Tá bem claro? Sim. Tá bem revisado? Tá. Uma coisa importante são as características de um sistema tributário, tá? Características de um sistema tributário. Primeiro, um sistema tributário ele deve ter baseado em duas questões importantes, tá? O princípio da capacidade de pagamento e o princípio do benefício recebido. O que é o princípio da capacidade de pagamento? Tá? Quando eu penso na construção de um sistema tributário, quando a gente pensa na construção de um sistema tributário, né, que envolve diferentes tipos de tributos, estaduais, municipais, federais, impostos, taxas, contribuições, os mais diversos tipos, né, eu tenho que pensar que cada indivíduo ele tem suas características, né? Ele tem a sua capacidade de pagamento. Né? Tem indivíduos que são mais ricos, que têm maior renda, que têm salários mais altos, que têm outras formas de renda, tem aluguéis, que têm um arrendamento da terra, né? que tem dinheiro no banco e que recebem juros. Né? Cada contribuinte tem uma capacidade de pagamento diferente, né? Tem uma capacidade de pagamento que é dele. Então, tu tem que tributar de acordo com a capacidade de pagamento do indivíduo. Né? Isso faz que quando eu vou construir um sistema tributário, eu tenho que pensar na característica de um tributo. Então vamos lá, por exemplo, tá? Dar um exemplo de equidade. Né? Eu tenho que pensar em tributos a partir da equidade. Só vou deixar aqui para não esquecer uma coisa, fato gerador aqui, vou botar aqui, senão eu vou esquecer que eu tenho que falar de fato gerador também. Então, por exemplo, esse é um conceito importante. Por que equidade? Porque essa característica de um tributo vai permitir, vai possibilitar que eu atenda o princípio da capacidade de pagamento. O que é equidade para vocês, hein? Qual é a palavra, o principal sinônimo de equidade? Vou dar três Coisas opções. iguais? Hã? Coisas Tá, eu vou dar iguais? três. Eu quero que vocês todos respondam, tá? No chat. Precisa ser falar. Eu vou dar três alternativas. Equidade está mais próximo de igualdade, que nem o Pedro falou. Tá mais próximo de diferença ou de justiça.
Qual dessas três vocês acham que é equidade? Justiça, igualdade, Manuela, igualdade, Michael, igualdade, Karine, justiça, Pedro? Igualdade. Igualdade. Não, justiça. Equidade tem a ver com justiça. Ser justo é tratar a pessoa de acordo, no caso do sistema tributário, com a sua situação contributiva, de acordo com a sua capacidade contributiva ou capacidade de pagamento. Então, quando eu falo em equidade, eu tenho que falar em dois tipos de equidade: vertical e horizontal. Tá? O que é equidade vertical? Tratar os desiguais de forma desigual. Então, equidade vertical é tratar os desiguais de forma desigual. Ah, professor, o que é isso? Não, por exemplo, o Ricardo tem uma renda maior que a do Pedro. Ele vai ter que pagar uma alíquota maior sobre o salário dele. Ele vai ter que pagar um percentual maior. Né? Vamos supor que o Pedro ganha 1.000 e o Ricardo ganha 10.000. Tá? Se eu estabelecer uma alíquota de 10%, quanto que o Pedro vai pagar por mês? 100. E quanto que o Ricardo vai pagar? 1.000. Eu pergunto, eles estão pagando a mesma coisa? O Ricardo está pagando mais ou está pagando menos que o Pedro? Em porcentagem é a mesma coisa. Mas no montante geral... em valores absolutos, assim, ó, isso é interessante, tá? Porque aí entra um conceito que é outra importante aqui, ó. Progressividade, proporcionalidade e regressividade. Ó, vamos lá, é outra característica de um tributo. Então, quem é que falou ali? Quem falou por último? Gabriel, ótimo. Tá, o Ricardo ganha 10, o Pedro ganha 1.000. O Pedro paga 100. O Ricardo paga 1.000, né? 10%, tá? Como tu falaste, né, Gabriel? Em termos de absolutos, quem paga mais? É o Ricardo. Em termos proporcionais? Ninguém. Os dois pagam a mesma coisa. Os dois pagam a mesma... Não, ninguém não. Os dois pagam a mesma coisa. Isso. Porém, eu vou te falar... Aí entra uma questão interessante, tá? Se eu pensar na letra fria, eu diria que esse imposto é proporcional. O Ricardo paga 10% do que ele ganha e o Pedro paga 10% do que ele ganha. Agora, para muitos economistas e administradores públicos, isso não é justo. Por quê? Eu pergunto, o que vai fazer mais falta? Os 100, o Pedro que ganha 1.000, ou os 1.000 para o Ricardo que ganha 10.000? O 100 do Pedro. O 100 para o Pedro. Provavelmente o 100 para o Pedro vai fazer mais falta, concorda? Bom, sim. E aí o que acontece? Né? O que diz a Constituição brasileira? Olha, nós temos que tratar os desiguais de forma desigual. O Ricardo, nesse momento, tem uma desigualdade de renda, ou de salários, no caso, que é uma forma de renda, né? Como eu falei, salário é apenas uma das formas de renda, né? Essa desigualdade diz o quê? Diz que o Ricardo deve ser tributado proporcionalmente mais que o Pedro. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O Ricardo ganha 10.000, ele não vai pagar 10%, ele vai pagar 20%. E o Pedro vai pagar 10%. O Ricardo vai pagar 2.000 e o Pedro vai pagar 100. No momento que tu estabelece esse tipo de cobrança tributária, tu está estabelecendo uma progressividade tributária.
Ou seja, tu está estabelecendo uma diferença de acordo com o tipo de contribuinte, de acordo com a sua capacidade de pagamento. Entenderam? Ficou claro? Sim. Então, mas a proporcionalidade é o mais justo. Não sei, né? Para o Ricardo, talvez seja mais fácil administrar os 1.000 que ele perde do que os 100 que o Pedro perde, porque a renda do Pedro é 10 vezes menor que a do Ricardo. Entenderam? Sim. Então, a característica do sistema tributário é que ele deve atender o princípio da capacidade de pagamento. Quem tem mais, paga mais. E como é que eu consigo isso? Estabelecendo critérios de um tributo, chamado equidade e progressividade. Né? Equidade vertical é tratar os desiguais de forma desigual. E equidade horizontal é tratar os iguais de forma igual. Aí o Gabriel ganha também 1.000. Se eu cobrar 20% do Gabriel e 10% do Pedro, eu estou aplicando equidade horizontal? Sim ou não? Eu estou tratando os iguais de forma igual? Não, porque a gente é desigual, não é? Eu ganho mais que ele. Não porque tu é igual, né? Na questão de renda, tu tem a mesma renda que ele. Eu não posso ser discriminatório e cobrar mais de um do que de outro, concordam? Entendi. Tá? Então, equidade horizontal é tratar os iguais de forma igual. E equidade vertical é tratar os desiguais de forma desigual. Por isso que o conceito de equidade tem muito mais a ver com justiça do que a ver com igualdade. Entenderam? Tá? Sim, mas no final, nos bens de consumo, assim, a gente acaba pagando tudo igual, né? Isso é uma crítica, tá? Novamente, vai o Ricardo, que tem um bom salário aqui na UERGS, também tem salário como funcionário público, e aí vai a faxineira do Ricardo, tá? A faxineira do Ricardo ganha bem menos que o Ricardo. Aí o Ricardo vai lá e compra 1 litro de leite e paga ICMS. E a faxineira também compra esse litro de leite. Os dois vão pagar a mesma coisa? Sim. Né? E aí o princípio da capacidade de pagamento é alcançado? Se é que eu consigo obter nesse tributo ICMS uma equidade vertical, tratar os iguais de forma desigual, ou eu não consigo atingir nesse tributo específico? Não consegue. Não consigo atingir. Então, quando tu pensa num sistema tributário, alguns tributos eles vão ter que ter essas características. Eles vão ter que ter uma progressividade tributária. Eles vão ter que ser progressivos para atender esse princípio da capacidade de pagamento. Eu pergunto, o imposto de renda retido na fonte, imposto mensal que a gente paga, ele é progressivo ou não? Sim. Por que ele é progressivo? Vou dar um exemplo, assim, porque, sei lá, não seria justo um cara que ganha 2.000 pagar o mesmo imposto de renda de um cara que ganha 20, 30. Exatamente. Não tem alíquota diferenciada no imposto de renda retido na fonte? A gente não mostrou Sim. isso aula passada? Sim ou não? Sim, mostramos. Mostramos, né? Ou seja, o imposto de renda retido na fonte é um imposto progressivo. O imposto de renda à pessoa física, que é um imposto anual, também é progressivo. Dependendo lá da declaração, tu vai pagar mais ou menos imposto. Entenderam? Então, há alguns impostos, principalmente
nesse caso específico, os impostos eles são os mais fáceis de garantir essa característica, diferentemente da contribuição e das taxas, tá? É a melhor espécie de tributo para tu atender esse princípio da para atender esse princípio da capacidade de pagamento é o imposto. Então, é através dos impostos, principalmente através dos impostos, que tu vai atender o princípio da capacidade de pagamento, tu vai conseguir, então, eu quero atender o princípio da capacidade de pagamento, ou seja, eu quero fazer com que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Puxa, eu vou ter que ter tributos com essas características, que atendam a equidade vertical, tratar os desiguais de forma desigual, e que sejam progressivos, ou seja, quanto mais eu tenho, mais eu pago. E que tributos são esses, professor? Nem todos do sistema tributário, né? Nem todos os impostos, mas já falei um que é progressivo, né? É o imposto de renda retido na fonte, imposto de renda pessoa física. O ICMS não é progressivo, tá? O ICMS, na letra fria da lei, é proporcional, né? Porque a faxineira do Ricardo e o Ricardo pagam a mesma coisa de ICMS no leite, mas provavelmente a faxineira sinta muito mais que o Ricardo. O Ricardo ganha mais que a faxineira. Entenderam? Sim. Tá? Outro exemplo de tributo que tem uma certa progressividade é o IPVA. Eu pergunto, o que a gente falou do IPVA no Brasil? Todo carro paga a mesma coisa? Não, quanto mais antigo o carro, menos paga. Mas não é só isso. Quanto maior é a potência, né? Se é um carro 1.0, paga menos, a motorização do carro, né? O valor do carro. Tudo isso afeta o quê? Afeta o valor do imposto. Novamente, tu tem aqui uma progressividade tributária. Entenderam? Sim ou não? Sim. Outro exemplo, tá? O IPTU. Eu pergunto, agora Porto Alegre teve uma reforma aí do sistema tributário, no IPTU de Porto Alegre. Um imóvel na Bela Vista, tá, de 100, 150 metros quadrados, paga 6 mil de IPTU por ano. Né? Esse mesmo imóvel lá na Lomba do Pinheiro, no sei lá onde, na Cavalhada, será que vai pagar 6 mil de IPTU? Talvez, mas não seria muito justo. Mas não duvido. Paga bem menos. Não vai pagar 3. Não paga, não. Paga bem menos, entendeu? Novamente, tu tá tratando os desiguais de forma desigual, porque lá na Bela Vista, é os granfinos que moram, né? Na Bela Vista, tu tem ali uma zona muito mais urbanizada, tu tem uma estrutura de serviços públicos maior, tu tá mais próximo do centro, tu tem uma valorização mobiliária maior, os imóveis, né, o metro quadrado lá é bem mais caro que na Cavalhada, entenderam? Então, tu tem uma diferenciação. Pelo quê? Pela região que tu mora, pelo tipo de imóvel que tu tem, né? Se tu tem imóvel, né, eles estabelecem padrões de qualidade para o imóvel, né? Se é de alvenaria, se não é de alvenaria, né? Algumas características, ou seja, novamente, no IPTU, tu observa o quê? Uma certa progressividade tributária. Entenderam? Sim, sim. Só lembrando, o professor não tem faxineira, tá? O professor não tem diarista. Tá? Só lembrando, eu dei o exemplo, mas não tem mesmo. Não. Mais de 3 ou 4 anos que eu cortei essa despesa, porque realmente estava pesando muito no orçamento do professor. Bom, então, estão entendendo o que é o princípio da capacidade de pagamento, o que é equidade vertical e horizontal, o que é progressividade, proporcionalidade. Regressividade, evidentemente, num país desigual que nem nós, injusto,
teria o mínimo sentido. Você lembra que eu falei da regressividade lá do Japão, dos carros no Japão? Sim, quanto mais novo modelo, menos imposto ele paga. Mas tudo bem, é uma realidade econômica e social completamente diferente da nossa, né? É uma realidade, é uma sociedade, o Japão é uma sociedade que está um nível de desenvolvimento econômico, um nível de desenvolvimento social muito grande, está estabilizado economicamente, socialmente, aliás, é uma sociedade completamente estagnada, né? É uma sociedade que não cresce a população, uma sociedade cuja economia cresce muito pouco. Por exemplo, o Japão cresce muito menos que a China. O Japão cresce muito menos que a China. Tá? Por quê? Porque o Japão é uma sociedade que cresceu muito ali no final do século XIX, início do século XX, se tornou um país imperialista na Ásia, né? Eu sempre brinco, né? Não existe país mais odiado na Ásia do que o Japão. Por quê? Porque o Japão invadiu a Coreia, o Japão invadiu o norte da China, o Japão lá na Segunda Guerra invadiu as Filipinas. Tá? Ninguém gosta de japonês na Ásia. Tá? Fizeram uns crimes de guerra feio também. Pearl Harbor. Bom, aí já é com os Estados Unidos, né? A bronca foi grande, aí eles erraram o cálculo, né? Porque eles venceram, eles dominaram a China, escravizaram os coreanos. O coreano odeia. Aliás, quando teve a Copa do Mundo Coreia-Japão, os coreanos engoliam muito aquilo lá, porque para eles, os japoneses, claro, tudo na vida, né? Com o passar do tempo, as feridas cicatrizam, né? Mas os mais velhos, coreanos mais velhos, antes da Guerra da Coreia, ali no início do século, sabem bem o que sofreram na mão dos japoneses. Os chineses também, né? Os chineses também, na Segunda Guerra, foram invadidos, né? Pelos japoneses, né? Inclusive algumas ilhas, pequenas ilhas, há uma briga entre Japão e China, né, para ver exatamente de quem é a propriedade dessas ilhas. A China diz que foram ilhas foram ilhas conquistadas, né, militarmente pelos japoneses, e são ilhas pequenas. De repente tem uma pedra, 3 ou 4 pedras, que é considerada uma ilha. Mas por que é importante se são 3 ou 4 pedras? Porque tu tem milhas náuticas, né? Ali tu tem, naquele entorno ali, tu tem pesca, tu tem petróleo, a possibilidade de extrair recursos do fundo do mar, entendeu? Entenderam? Sim. Professor, e o IPVA aqui, como é que funciona? Eu sei que, se não me engano, 20 anos para trás não precisa pagar, né? Eu não sei se mudou a IPVA, exatamente, eles queriam mudar, eles queriam fazer 10 anos, né? Mas acho que não vingou, né? Acho que os 10 anos não vingou, ficou 20 anos. Tem que olhar direitinho a legislação, né? Para ver e identificar claramente quantos anos a partir de quantos anos é isento, né? Mas a Só que princípio hoje em dia seria tem uma... proporcional. A princípio seria proporcional ao valor do veículo. Não, a gente falou agora há pouco do IPVA. Não, o IPVA tem um aspecto de progressividade. Não tem um aspecto... Olha, parem para pensar. Eu não pago mais se meu carro for mais novo, eu não pago mais se meu carro for mais de luxo ou melhor motorizado. Tu tem uma progressividade no Brasil. Pelo menos no Rio Grande do Sul tem. Entenderam? Sim. Tá? O IPVA tem uma característica de progressividade, o IPTU tem uma característica de progressividade, o imposto de renda pessoa física, o imposto de renda retido na fonte, o imposto mensal. Ou seja, há situações, né, que se estabelece uma progressividade, ou seja, alguns tributos, nesse caso eu estou falando de impostos, dentro do sistema tributário brasileiro, atendem a essa característica, né, de tratar os desiguais de forma desigual. Tá claro isso ou não? O ICMS não, como eu falei para vocês. O ISS não. Se o Ricardo vai consertar o computador, ou se a zeladora do prédio do Ricardo vai consertar o computador dela, vai pagar o mesmo imposto sobre serviço. Entenderam? Tu não tem um tratamento de acordo com
perfil do cliente, tá? E por aí vai, né? Tu tem uma série de ISS, não é proporcional, o imposto sobre importação é proporcional, tá? O que acontece no imposto sobre importação? No imposto sobre importação, o que acontece muitas vezes é que ele é proporcional, né? Se o Ricardo for importar um vinho, o Ricardo vai comprar um carro de luxo lá, um carro importado, ele vai pagar uma alíquota. Se uma pessoa mais pobre vai comprar esse mesmo carro de luxo, também vai pagar essa mesma alíquota. Só que no caso do imposto de importação, tu tem isenções e tu pode ter alíquotas diferenciadas por tipo de produto. Então, por exemplo, o que faz o governo federal? Né? O governo federal estabelece isenções para muitos tipos de produtos importados, né? Então, quando tu importa medicamentos, quando tu importa aparelhos médicos, equipamentos médicos, de radiologia, de tomografia, né? Quando tu importa produtos essenciais, a indústria, né? Matérias-primas essenciais, então, muitas vezes tu pode ter uma alíquota mais baixa ou tu pode ter uma isenção tributária para esse tipo de tributo. Ok? Agora, se a pessoa de alta renda, lá, um mega empresário, for comprar um carro de luxo, ou um funcionário público rico for comprar um carro de luxo, eles vão pagar a mesma alíquota. Tá? Aqui entra outra característica, já que eu falei sobre imposto sobre seletividade. Seletividade. Alguns impostos são seletivos. Opa, não é aqui. Seletividade, está aqui. Ó. Seletividade. O que é um imposto seletivo? Seletivo é aquele imposto, tá? É aquele imposto que eu posso estabelecer alíquota diferente por tipo de produto. O imposto sobre importação é um imposto seletivo. O ISS também é um imposto seletivo. A prefeitura pode estabelecer uma alíquota diferente por tipo de serviço prestado. Outro imposto que pode ser seletivo é o IPI. Né? O IPI pode ser seletivo. Não tinha aquele carros de baixa cilindrada, chamados carro de 1.000 cilindradas, ele não pode, antigamente ele não era isento de IPI, depois durante um tempo não teve uma tributação menor que outros carros. Se lembram disso ou não? Eu não lembro, não é do meu tempo, eu acho. Que a Manuela que é a mais nova da sala, então a gente não... Né, isso aqui é para o Pedro, para o Gabriel e para mim, que são mais velhos, né? As gurias aqui na sala... Tem 20 e poucos, professor, tem 20 e poucos. Não, mas as gurias sempre serão mais novas que a gente, né? Se a gente somar a idade da... Quem é que está na sala aqui? Das gurias. Da Janaína, da Karine, da Manuela, da Márcia, são 4 meninas aqui, e da Marciele não dá 100 anos. Só eu, o Pedro e o Gabriel juntos já dá 120, tá? Chutando baixo, hein? Chutando baixo. Tá deixando a gente novo. Mas é isso aí. Justiça, porque eu sozinha já tenho a metade desses 100 anos, então vamos refazer esse cálculo aí. Opa, não parece. Tem essa foto aí de quem? Eu já tenho os 40 e todos. Vamos fazer essa economia direito aí que não tá dando certo, não. É verdade. A minha idade já dá uns 80 e poucos. Aí, ó, viu? Meu Deus Numa do céu. foto, as mulheres sempre ser, não adianta. O que importa é a cabeça, não é a idade fina, é a idade cronológica. Né? Claro. E as mulheres não envelhecem, elas são que nem vinho, né? Como é que eles dizem, né? Ficam cada vez mais inteligentes e mais... Verdade também. Isso é verdade, estamos melhorando sempre. Isso que é importante. Obrigada.
Tá? Bom, voltando, chega de jogar confete aí, vamos voltar para a aula, tá? Vamos lá, então. O que eu tenho aqui? Então, tu tem alguns impostos que são seletivos, tá? Ou seja, tu estabelece uma alíquota. ICMS, ele pode ser seletivo também, tá? Por que ele pode ser seletivo? Ele pode ser seletivo porque tu pode estabelecer isenções, né, para produtos da cesta básica, né, no caso do ICMS. Então, tu consegue estabelecer uma seletividade. Então, observe o seguinte, o imposto ele pode ter várias características, né? Ele pode ter uma equidade horizontal, pode ter uma equidade vertical, ser progressivo ou não, ser proporcional, ser regressivo. No caso do Brasil, a regressividade é inoportuna, né? Inadequada à realidade socioeconômica do país, né? Ele pode ser seletivo. Tudo isso compõe o quê? A característica de um sistema tributário, né? O conjunto de um sistema tributário. Lembrando sempre que um sistema tributário deve ter duas características. A primeira que a gente já falou, né, que é o princípio da capacidade de pagamento, e o outro princípio, que é o princípio do benefício recebido. O princípio da capacidade de pagamento é tributar, né, criar um sistema, criar tributos, ou pelo menos ter alguns tributos dentro do sistema tributário que sejam progressivos, que tributem mais aqueles que ganham mais. Né? Novamente lembrando, capitalismo, na corrida com o socialismo, com o feudalismo, com as outras formas de produção, né, com outros sistemas econômicos, ele venceu. Ele venceu essa corrida, ele é mais eficiente, ele é mais ágil, ele é mais dinâmico, né? Porém, o capitalismo tem um grande problema, ele é concentrador de renda, ele gera concentração de renda. Então, o papel de um sistema tributário dentro do capitalismo, isso aí não é ser socialista, não é ser de esquerda, não é ser comunista, nada disso, né? Um dos papéis do sistema tributário brasileiro, do sistema tributário de um país, melhor dizendo, é atender a observar essa característica do capitalismo. Isso não é e ser contra o capitalismo, não é diminuir o capitalismo, nada disso, não é ser contra o empresário, não é ser contra ninguém. É perceber que o sistema, que o capitalismo tem esse problema de concentração de renda e, de certa forma, diminuir ou minimizar esse problema tributando a partir desse princípio, chamado princípio da capacidade de pagamento, estabelecendo uma progressividade tributária. Entenderam? E, professor, essa semana tem uma notícia aí que está rolando bastante, né? Que o governo está estudando criar um novo imposto para o Mercado Livre, Shopee, AliExpress, essas coisas, tipo de China ou de... Um imposto sobre transações seria, né? Sim, sim. Não, é engraçado que os caras são muito a favor do livre mercado, né? Daí quando começam a vender pouco, não é bem assim, não é bem assim. O e-commerce hoje é o futuro, né? Tu vai no centro, tu vai em qualquer região, né? Eu moro aqui no centro, de cada 10 salas comerciais, 6 estão desalugadas, estão para alugar, né? Mudou muito, né? Então, o e-commerce hoje é uma forma de comércio muito forte, né? Então, Sim, e também é uma chance do microempresário, assim, importar... o cara que vende lá o negrinho, né? O brigadeiro, que vende o docinho, o outro lá que faz roupa para criança, né? Faz crochê, né? A mulher que faz lá, sei lá, mulher ou homem, tanto faz, mesma coisa, sei lá, faz artesanato, entendeu? Sim. Então, o e-commerce ele é mais democrático, né? Porque ele possibilita que o microempresário possa disputar um mercado sem ter uma mega estrutura. Antigamente, para poder vender um produto, tu tinha que ter um local físico, tu tinha que alugar uma sala, né? Hoje, por exemplo, eu sempre dou exemplo, né? A prima da minha esposa, né? Ela morava em Passo Fundo, né?
Aí ela era muito boa em fazer aquelas viandas, né, pessoal? Sabe? E era muito boa, realmente era excelente cozinheira, né? Cozinhava. Aqui é meio discriminação. Homem é gourmet, né, gurias? Mulher é cozinheira, não é isso? Pois é. Para mim tudo é cozinheiro, gourmet não. Mas tudo bem, ela é uma excelente cozinheira. Né? Aí né, a irmã dela morava nos Estados Unidos, ela foi para os Estados Unidos, né? E ela primeiro a irmã dela morava na Califórnia, tal, daí ela foi para a Califórnia. Só que não deu muito certo na Califórnia, porque não tinha muito brasileiro, né? A comida lá, né? O tipo de comida lá na Califórnia é diferente, tal. Aí ela foi para a Flórida, tem muito brasileiro. Aí ela cozinha muito bem, né? E ela começou a fazer eventos, né? E agora ela estava fazendo evento para Débora Seco, para sempre que esse pessoal, né, esses artistas aí moram em casa lá, né? Então ela estava se dando bem. Minha esposa estava falando, minha prima está se dando bem lá nos Estados Unidos, ela está fazendo evento para gente realmente com muito recurso. Né? Então mas é uma. Nem sei por que eu estava falando disso, por que a gente estava falando. Não, eu tinha comentado dessa nova MP que eles querem fazer, né? Que para taxar tudo que for comprado do Mercado Livre, Shopee. Mas tu imagina, entendi. Para fazer esse tipo de serviço que ela estava fazendo, que ela está fazendo hoje, antigamente tu tinha que ter um buffet, tu tinha que ter uma estrutura, tu tinha que ter um restaurante. E hoje não, né? O mercado. Isso é uma coisa maravilhosa, né? As mídias sociais, a internet, ela facilitou muito a vida do empreendedor. Né? O empreendedor hoje, né? Eu tenho um amigo meu que faz serviço. Ele não faz serviço de Uber, mas ele mora lá na Zona Sul. Tá? De vez em quando ele aperta a situação financeira, ele faz serviço de Uber. Ele é cadastrado no Uber, né? E faz serviço de Uber. Mas esses dias ele estava me falando, olha, nem estou fazendo muito serviço de Uber, mas quando eu quero vir para o centro, né? Eu ligo lá o Uber, né? Liga lá o negócio lá do Uber dele lá, e aí ele espera uma chamada. Entenderam? Aí ele brinca, né, ô Ricardo? Além de vir para o centro, não pagar nada, ainda sou remunerado para viajar. Claro que ele tem que esperar chegar a chamada, né? Mas observe o seguinte, mudou muito o mercado, né, pessoal? O mercado mudou muito. O exemplo que eu tenho aqui foi eu ia falar do Lázaro Ramos num podcast, que ele pegou e falou que nas antigas eles pagavam para o jornal para anunciar as peças. Só que aí, quando começou esse lance de rede social e essas mídias assim, eles simplesmente postavam na rede social e as peças enchiam, eles não tinham mais o porquê de pagar para ter alguma coisa anunciando eles. Exatamente. Sim, claro, Lázaro é um baita de um ator, tem uma baita de uma. Mas de qualquer forma, ou seja, ele não precisa mais da mídia oficial, da estrutura oficial. Eu não estou falando da estrutura, da superestrutura, entendeu? Antigamente, para tu ser empresário, né, para tu crescer, tu tinha que ter um capital mínimo, né? Seja no comércio, seja no restaurante. Muitas vezes não conseguia, muitas vezes as pessoas mesmo tendo, como a prima da minha esposa, que tinha um dom de fazer boa comida, o outro lá que tem o dom de fazer um artesanato legal, entendeu? Muitas vezes não tinha espaço, e agora, né, essas mídias sociais, por isso que é importante essas mídias. Eu, por exemplo, eu trabalho para um aplicativo de faxinas. Legal? Qual é o aplicativo? Dona Made. Tá, mas aos pouquinhos tu vai recebendo, faz uma faxina aqui, aí tu vai recebendo um like, né? Tu vai recebendo uma avaliação, não é isso? Exato, é que nem Uber. Eu recebo avaliação, feedback e tudo. Faz 3 anos que eu tô nesse aplicativo desse jeito assim. Ou seja, novamente, né? Aí é uma coisa que depois a gente vai ver na cadeira seguinte, isso aí é redução de assimetria de informação. Na cadeira de economia do setor público, nós vamos discutir a simetria de informação. Tá? Então, esses aplicativos justamente reduzem.
E quanto mais likes, quanto mais comentários tiver a teu respeito, menor é a assimetria de informação, né? Mas quanto Mais mais confiável. eu mais fico bem confiável vai ficar. eu fico mais confiável, exatamente. Tu fica mais com, não, realmente a Manuela, além de fazer um excelente serviço, ela é uma pessoa confiável, eu posso ir lá trabalhar tranquilo, não vai ter problema nenhum. Tudo isso é a partir desse site, né? Da pessoa criar, a partir desse site, uma reputação, né? Mas isso a gente vai ver em economia do setor público. Tá? Tá, entenderam? Então, a gente está falando equidade, entenderam, vertical e horizontal, progressividade, proporcionalidade e regressividade. Outra questão é que um tributo tem que ter capacidade de arrecadação. Arrecadação. O que é capacidade de arrecadação? Um tributo, pessoal, ele tem que gerar dinheiro para o setor público, ele tem que gerar renda, ele tem que gerar receita tributária. Então, alguns impostos, eles são muito arrecadatórios. Por exemplo, a nível municipal, o principal imposto de arrecadação, qual é que vocês acham que é? Qual é o principal imposto arrecadatório a nível municipal? IPTU. IPTU. A nível estadual. Qual é o principal imposto de arrecadação? Deve ser ICMS, né? ICMS. A nível federal. Imposto de renda? Imposto de renda. É o principal imposto de arrecadação. Tá? Então, tu tem também, né, um tributo, pelo menos um sistema tributário, tem que ter alguns tributos que atendam a essa finalidade, a finalidade de arrecadação. Afinal, o setor público no Brasil e no mundo não é barato, né? A estrutura do setor público, a gente viu a carga tributária, né? Qual é a carga tributária no Brasil, pessoal? A passa do trilhão, eu acho. 34%, ou seja, de cada R$3 no Brasil, R$1 vai para o setor público, R$1 vai para a administração pública, na forma de tributos, carga tributária. Olha o nome, carga tributária, tributos. Então, de cada R$3 arrecadado pelo setor privado, pelo empresário, pelo trabalhador, R$1 é transferido, seja em ICMS, seja em FGTS, seja em taxa, seja através de taxa, seja através do imposto de renda, seja através do IPTU, R$1 é transferido para o setor público nas suas mais diferentes esferas. Entenderam? É muito dinheiro, concordam que o setor público recebe? E ele só recebe muito dinheiro porque ele tem uma capacidade arrecadatória. Tá claro? Então, tem alguns tributos no sistema tributário, que tem que ter esse papel arrecadatório. Tá? Então, olha que eu observo, um sistema tributário deve atender a equidade, deve atender progressividade, proporcionalidade, deve ser seletivo, tá? Mas nem todo imposto é seletivo, né? Nem todo tributo é seletivo. Querem dar um outro exemplo? O ITBI é seletivo ou não? Não, esse aí é o dos produtos, né? O ITBI É. Aquele da transação de imóveis, o ITBI? é de transação de bens imóveis, ele não é uma alíquota. Entenderam? A alíquota independente do valor. Entendeu? Se tu vende lá um imóvel de luxo na praia, em Xangri-Lá, sei lá, 5, 6 milhões, e tu vende um imóvel
Porto Alegre de 200 mil, provavelmente vai pagar a mesma alíquota. Não tem seletividade, entenderam? Não tem progressividade, é proporcional aqui. Não, esse imposto aí foi um dos que mais me surpreendeu, assim, eu nunca imaginei que teria uma coisa dessa. ITBI Sim, quem paga não é o vendedor, só lembrando, quem paga não é o sim, é o vendedor, quem comprador, paga é o sim, comprador. sim. E ainda tem o ITCMD que a gente falou, né? O que é o ITCMD? Esse eu não lembro, não. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. É o chamado imposto sobre herança. Tá? Aqui entra outra coisa, pessoal. Eu estou misturando um pouco, mas é para não esquecer os fatos geradores de um tributo, tá? Então, por exemplo, um dos fatos geradores é a renda do indivíduo. Aí a gente tem o imposto de renda. Outro fato gerador de um tributo é o comércio exterior. Aí tu tem qual é o tributo que incide sobre o comércio exterior. Importação. E E exportação. exatamente. E exportação. Tu tem outro fato gerador que gera a cobrança de um tributo, por exemplo. Outro fato gerador que gera a cobrança de um tributo é o comércio. Qual é o imposto sobre o comércio? Sobre a circulação de mercadorias. CMS? ICMS. Outro fator gerador que gera a cobrança de um tributo é operações financeiras. Qual é o tributo que incide sobre operações financeiras? Eu não lembro, não. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, não se lembram disso? Que é É Imposto verdade. Federal. Sim. Tá? Outro fator gerador que gera a cobrança de um tributo é prestação de serviços. Qual é o imposto que incide sobre a prestação de serviços? Hein, pessoal? Qual é o imposto que incide sobre a prestação de serviços? Cabeleireiro, ISS, tá? Outro imposto que gera, outro fator gerador que gera cobrança de tributos é a propriedade. Quais são os impostos que incidem sobre a propriedade? PTU, IPVA. O ITR, são três aí, né? Sobre a propriedade rural, o ITR, sobre a propriedade urbana, o IPTU, sobre veículos automotores, o IPVA. Entenderam? Tá claro? Sim, criatividade para pelar o cara não falta. Para mim, assim, essa questão de tributação, eu não vejo problema de tributar. Desde que eu tenha uma faculdade decente, uma estrutura decente, né, uma universidade pública decente, que eu tenha um serviço público decente, né, um sistema público de saúde decente, né, bem organizado, desde que eu tenha um sistema, praças limpas, cultura para mim, né, setor público oferecendo lazer, cultura, setor público oferecendo educação de qualidade, o setor público oferecendo segurança, né? Saúde, ou seja, a questão toda é basicamente a relação custo-benefício. Né? O problema no Brasil não é a carga tributária. Tem carga tributária, tem países com carga tributária muito mais elevada que no Brasil. Né? O problema do Brasil, na verdade, qual é? É que tu paga muito e recebe pouco. Né? Esse é o grande senão no Brasil. Né? Entendeu? Essa é a grande crítica que se faz ao governo brasileiro. E eu não estou falando só do governo federal, do governo A, de esquerda, de direita. Na verdade, todos eles, seja a nível municipal, estadual ou federal,
a estrutura pública ela é desorganizada, né? Ela não presta um serviço público de qualidade. Estão entendendo? Estão gostando da matéria, do assunto ou não? Sim, sim. É um assunto legal, né? Olha aqui. É professor, só uma importante esses questão. conhecimentos. Oi? Eu queria fazer uma pergunta aqui, professor. Quem é que tá descrevendo? Quem é que apareceu? É O Mike. o, Fala, o Mike. Mike. Esses Mike, países né? que Mike, que né? se. Michael, isso. Isso. Que se Michael. dizem social-democratas, assim, ou esses regimes de social-democracia, de estado de bem-estar social, é sempre vinculado a muito imposto, assim, tipo Noruega lá, que é 40%, enfim. Sim. Assim, deixa eu entender. Bom, primeiro eu não vou, eu vou confessar para vocês, né? Se fosse para classificar o professor como professor é de centro, professor é de direita, professor é de esquerda, eu não sou nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Eu acredito na social-democracia. Né? Eu acredito que o socialismo é o melhor sistema econômico, não tem outro, nem pensar em outro. Socialismo, comunismo, feudalismo, isso aí não dá certo. É um caminho para a pobreza e para o totalitarismo. Né? Nazismo, fascismo, todos esses regimes aí, para mim, não. O melhor sistema é o sistema democrático capitalista. Né? Do ponto de vista político, a democracia, do ponto de vista econômico, o capitalismo. Só que o capitalismo, como falei, ele tem essas mazelas. Né? Ele é concentrador de renda. Então, o que aconteceu, né? Principalmente em países europeus, no pós-Segunda Guerra? Né? A sociedade europeia, né? E tu tem lá no norte a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, mais no centro tu tem a França, a Inglaterra, a Alemanha, né? Mais ao sul tu tem a Itália, a Espanha, né? Começaram a perceber o seguinte, né? E houve uma influência muito grande dos partidos de esquerda, dos partidos comunistas, do Partido Socialista, né? E a sociedade começou a demandar serviços públicos, né? Cada vez mais a demandar serviços públicos. E os governos começaram a entender que a inclusão da sociedade era necessária, né? Das camadas menos favorecidas, daquelas pessoas menos que sofriam mais com o capitalismo, né? Ou que sofriam em função do desemprego, sofriam em função de salários baixos, né? De momentos ruins da economia. Né? Aí surge a famosa política do welfare state no pós-Segunda Guerra, a política do bem-estar social. Né? O que é essa política do welfare state? Né? É o governo socialista, não socialista, desculpe, a social-democracia alemã, é o Partido Trabalhista inglês, é o Partido Social-Democrata francês. Tá? Esses partidos sociais-democratas, né, esses partidos mais de centro, né, eu não diria nem centro-esquerda, eu diria centro, começaram a ser hegemônicos nesses países mais desenvolvidos, no norte da Europa também, né, e começaram a adotar uma política de inclusão da população. Então, tu tem o quê? E tu precisava de recursos, precisava de arrecadação tributária para isso, de recursos públicos para universalizar a saúde, para universalizar a educação, né? A educação era restrita a determinadas classes, a determinados segmentos da população. Então, a partir no pós-guerra, né? Isso começou a ocorrer, né? Começou a haver um aumento da participação do setor público, um aumento da participação do Estado e um aumento também na oferta de serviço. Né? Para alguns países que souberam administrar bem, que souberam ter administrações públicas eficientes, utilizar o recurso de forma organizada, isso rendeu benefícios. Então, por exemplo, pega países como a Suécia, a Noruega, a própria Alemanha, né? Foram países que reduziram drasticamente o analfabetismo, né? Melhoraram a qualidade do ensino, aumentaram a expectativa de vida da população, né? Tem altíssima expectativa de vida nesses países, né? Geraram uma série de benefícios. Né? O professor, vou dar um exemplo, o professor, quando fez o pós-doutorado dele, ele fez em Portugal.
Portugal não é exatamente um país de primeiríssimo mundo. Na Europa, digamos assim, primeiro escalão seria esses países escandinavos, Inglaterra, Alemanha, né? França também dá para botar no primeiro escalão. Segundo escalão seria Itália, Espanha. E um terceiro escalão seria o quê? Seria Portugal, Grécia, né? Mas mesmo quando eu fiz lá, eu me lembro, nunca me esqueço, eu morava na freguesia, eu não morava num bairro, né? Eles não, lá, no Rio de Janeiro tem freguesia, né? Aqui em Porto Alegre não, aqui a gente chama de bairro, não é isso? Sim, sim. Você lembra a freguesia do Ó? Sou da freguesia do Ó? Não tem essa música? Sou da periferia, sou da freguesia do Ó. Já escutaram essa música ou não? Ninguém escutou essa música? Eu não tô lembrado Tá agora. no Vocês meu não tempo, gostam de não. boa? Eu acho que é do Jorge Ben. Não, é Gilberto Gil. Você não gosta de boa música, né? Gilberto Gil. Sou o punk da periferia, sou da freguesia do Ó. Tá? Então, o que é freguesia? Freguesia é um bairro lá em Lisboa, que eu morei, né? Morei meio ano em Lisboa. Então, eu morava na freguesia da Penha. Né? E a minha filha era pequena, né? Hoje minha filha está com 17 anos, mas na época minha filha tinha 6 anos, foi 2010 que eu morei lá, né? E aí a gente queria que ela tivesse algum tipo de atividade, né? E aí eu estava na freguesia da Penha, né? Então eu ia para a universidade estudar, né? Fazer meu pós-doutorado, e minha esposa ficava com a minha filha, pequena, né? E aí ela levava, por exemplo, tinha piscina pública, tinha no bairro, né? No bairro, tinha piscina, que é chamada de freguesia lá, né? Tinha piscina pública, tinha videoteca, a gente pegava vídeos, né? DVDs para ela, né? Tinha teatrinho, né? Lá na biblioteca pública tinha sessão de teatrinho, tinha sessão de apresentações, ou seja, tem toda uma estrutura, né? Depois a gente leva, quando não estava muito frio, né? Porque a gente teve uma época que estava inverno, não que Lisboa seja muito frio, mas Lisboa é um pouquinho mais frio que Porto Alegre, assim. Então, Porto Alegre a mínima dá 7, 8 graus, Lisboa dá 3 graus, e ela era pequenininha. Mas quando estava no dia um pouco mais quente, minha esposa levava na pracinha, mas uma pracinha organizada, uma pracinha bem, né, que tinha recursos, que tinha equipamentos com boa manutenção. Isso aí é o quê, pessoal? Isso aí é o setor público, né? O setor público ofertando serviços. Isso é o welfare states, né? Isso que é Portugal, né? Que está na terceira prateleira, né? Não é a primeira divisão, né? Nem segunda, né? É a terceira divisão, né? Portugal. Então, isso é o welfare states, ou seja, é o setor público ofertando recursos para a população em geral, né? Entenderam? Então, Aqui o brabo é a dimensão, né? Uma dimensão continental. Aqui, o Brasil tem todos os problemas. Tem o problema da desigualdade cultural, né? Nem tanto cultural, tem a questão étnica, né? Tem uma diversidade. Se por um lado é muito bom a diversidade étnica, né? Porque né? Ter uma diversidade étnica faz um povo mais democrático, um povo mais plural, né? Por outro lado, é mais difícil tu unir culturalmente, né? Tem algumas dificuldades associadas a isso, né? Tem vantagem, como tudo na vida, tem vantagem e desvantagem. Tem uma diferença educacional muito grande. Infelizmente, o Brasil, o sistema educacional ele é frágil, né? Então, isso é claro, da dimensão do Brasil, né? Isso tudo, né, faz com que haja uma dificuldade maior para que esse modelo, né, de welfare states, de bem-estar social, seja aplicado. Fora que, infelizmente, os mais diferentes governos, né, não foram, seja no âmbito federal, estadual, municipal, né, tiveram alguns problemas. Então, é um conjunto da obra, né? Aquela história do avião que não cai por um único motivo, né? É um conjunto de variáveis que faz um avião cair do céu, né? Então, é essa a ideia, né? Essa aí é a política do welfare state. Então, isso aí é chamado também de social-democracia no Brasil. Então, tu
tu não quer reformar o capitalismo, tu não quer mudar o sistema econômico, mas tu entende que esse sistema econômico ele cria algumas desigualdades sociais, né? E essas desigualdades sociais elas podem ser minimizadas através de uma boa distribuição de renda, por parte do governo, seja através da política tributária, estabelecendo tributação maior para quem ganha mais, né? Atendendo o princípio da capacidade de pagamento, seja através de política orçamentária, né? Assistindo mais, atendendo mais, né? Fazendo políticas sociais, políticas de assistência àqueles que mais precisam. Entenderam? Sim. Bom, continuando então. Então, a gente está falando... Eu falei bastante sobre o princípio da capacidade de pagamento. Vou falar agora sobre o princípio do benefício recebido. O que é esse princípio? Quando eu penso em um sistema tributário, eu não posso pensar apenas no princípio do benefício, da capacidade de pagamento. Eu não posso criar um sistema tributário, eu não posso construir um sistema tributário apenas com a ideia de que quem tem mais paga mais. Alguns tributos eles têm que atender a esse outro princípio, chamado princípio do benefício recebido. O que é esse princípio, professor? Esse princípio é o princípio que diz o seguinte: olha, para alguns serviços públicos, o indivíduo que usar mais aquele serviço vai pagar mais por ele. Querem um exemplo do princípio do benefício recebido? É o pedágio, né? Vamos pensar um pedágio público, não um pedágio privado, tá? Vamos pensar um pedágio de uma estrada, tá? E o setor público, como acontecia com os romanos, ou como acontecia antigamente no Brasil. Antigamente, os pedágios no Brasil eram públicos, não eram privados. No século passado, por exemplo, eu ia para a praia e tinha lá um funcionário público cobrando lá no pedágio um valor, tá? E aquele valor ia para o setor público, não ia para a empresa, porque quem mantinha a estrada era o setor público, tá? Então, o que acontecia? Quanto mais eu usava a estrada, quanto mais vezes eu ia para a praia, mais eu pagava a taxa, mais eu pagava o tributo. Ou seja, atendendo o princípio do benefício recebido. Por quê? Porque eu usava mais a rodovia, eu desgastava mais a rodovia, né? Eu tinha um uso mais intenso daquela rodovia, e não seria justo aquela pessoa que usa menos, ou que não usa, ou que não tem carro, pagar por um serviço que não utiliza, ou utiliza de forma menos intensa. Entenderam? O que é o princípio do benefício recebido? Vale mais ou menos por um ônibus da Carris. A Carris é uma empresa pública, né? Uma empresa municipal, uma empresa pública. Eu pergunto, quanto mais eu uso o ônibus, quanto mais eu uso o serviço, mais eu pago pelo serviço, sim ou não? Tu acaba pagando mais, mas é a mesma tarifa sempre. Não, a tarifa é a mesma, mas se eu usar de forma mais intensiva aquele serviço, eu vou pagar mais vezes. Eu estou atendendo esse chamado, princípio do benefício recebido. Ou seja, quanto mais eu uso determinado serviço público, mais eu pago por esse serviço público. Tá? Estou fazendo algo justo, né? Estou tentando ser justo na medida em que aquele serviço público, aquele serviço tem custo a ser prestado. Tá? Então, normalmente, o princípio do benefício recebido eu consigo atender através da cobrança de taxas. As taxas se enquadram muito a esse princípio, ao princípio do benefício recebido, ao princípio de quem usa mais um serviço, quem usa mais um equipamento público,
pagar mais por ele. Paga mais, paga de acordo, não é que paga mais, está errado a forma de expressar do professor, paga de acordo com a intensidade de uso daquele serviço. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Tá? Por exemplo, vou dar outro exemplo, tá? Um parque público. Tá? Por exemplo, alguém já foi ali no Jardim Botânico? Já. Não tem que pagar para entrar no Jardim Botânico? Eu fui pela escola, não lembro. Pela escola talvez seja, mas se tu for lá um domingo com a tua namorada, sei lá com quem for, quem seja, entendeu? Tu vai, com a família, assim por diante, tu vai pagar para entrar, entendeu? O zoológico, eu pergunto, o zoológico de Sapucaí, eu faço tempo que eu não vou no zoológico, mas tu não paga para entrar no zoológico? Paga. Eu pergunto, o zoológico quem é que faz a manutenção do zoológico? É privado, não? Não foi privatizado ainda, acho. Dá para ser, né? Mas não foi privatizado. Prefeitura de Sapucaia, será? Não é a prefeitura de Sapucaí, não. De quem é a manutenção, de quem é o patrimônio do zoológico. Ele está localizado em Sapucaí. O zoológico é estadual, é do estado do Rio Grande do Sul. Entenderam? Claro que deve ter o zoológico em Gramado, esse é privado, aí é diferente. Mas o zoológico lá de Sapucaí é estadual. Tá? Aliás, eu nem sei se não foi privatizado ainda, tem que dar uma olhada, tá? Mas historicamente era estadual. Eu pergunto, quando a gente me lembra que eu era criança, ia com meu pai, com a minha mãe lá no zoológico, quando eu levei minha filha pequena, ela não gosta de bicho, agora não quer nem saber, mas eu sempre gostei muito de bicho, né? Somente bicho selvagem, né? E quando eu levei ela, quando minha mãe me levou lá, há 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás, o que a gente pagou? Um valor, né? Quanto mais vezes a pessoa vai no zoológico, mais ela tem que pagar, concordam? A intensidade do uso desse serviço público, né, atende o princípio do benefício recebido. Entenderam? Entendi. Ficou claro o que é o princípio da capacidade de pagamento, o que é o princípio do benefício recebido? O metrô é outro exemplo, né? O metrô é Transurb, né? Quanto mais tu usar o Transurb, mais vai ser o valor gasto. Ok? Tá. Então a gente está falando aqui, olha só quanta coisa tem, né? O professor está comentando com vocês quantas coisas a gente pode falar sobre tributo, né? Arrecadação. Ó, outra característica importante de um tributo é a neutra. Aqui, tem duas outras importantes características que compõem um sistema tributário, né? Em que alguns tributos devem ter simplicidade e neutralidade. Então, o que é simplicidade? Um tributo ele não pode ser muito difícil de ser arrecadado, ele não pode gerar um custo muito grande, nem para a administração, né? Por exemplo, a cobrança não pode ser muito cara, né? Não pode exigir uma grande estrutura burocrática, e nem pode também ser muito oneroso, muito dispendioso para as empresas. Vocês já ouviram falar do sistema simples de arrecadação? Sim, eu conheço muito bem, porque eu tenho meu MEI, eu pago. Justamente porque tu é microempresa, é isso? Sim, sim, uhum. O aplicativo exige que a gente tenha MEI por causa que a gente presta serviço para empresas, daí tem que emitir nota.
Exatamente. Ou seja, ele é bastante eficiente, né? Ele não tem muita burocracia, concorda? Não, é facinho, facinho. Tu entra ali, bota o CNPJ e já emite ali com juros ou não, se tu estiver devendo. Bem tranquilo. Então, o que tu tem? Tu tem que atender o princípio da simplicidade, né? Tu tem que atender o sistema tributário, ele tem que ser o mais simples possível para diminuir os custos de arrecadação por parte da esfera pública e também reduzir o custo de pagamento, né? Não exigir de uma empresa, de uma organização, né? Uma estrutura lá de custos, de setor lá de contabilidade enorme só para pagar os tributos devidos. Entenderam? O que é o princípio da simplicidade? Sim. E o outro princípio importante também que deve ter presente, né, entre os tributos, não é que todos os tributos tenham todas essas características simultaneamente. É quase impossível todo um tributo ter todas essas características: equidade, progressividade, seletividade, potencial de arrecadação, simplicidade, neutralidade. Não. Tá? Alguns tributos vão ter como característica principal a progressividade, outros tributos vão ter como característica principal o potencial de arrecadação, alguns outros tributos vão ser muito simples de serem cobrados, alguns outros tributos vão conseguir atender o princípio da equidade horizontal e vertical, né? Alguns outros tributos vão ter essa característica principal, a seletividade. Tá? Agora, quando tu forma um sistema tributário, que é um conjunto de tributos, eu tenho que construir esse sistema tributário, né, observando essas características, né? Ou seja, tendo um equilíbrio na construção de um sistema tributário, né? Tributos que tenham equidade, que atendam o princípio da equidade vertical e horizontal, progressividade, seletividade, assim por diante. Tá bom? Tá claro? Bom, então vamos lá. A última característica que a gente está falando é a neutralidade. O que é um tributo neutro? O que é um imposto neutro? Né? Imposto, lembrando sempre, imposto nada mais é do que uma espécie de tributo, está dentro de tributo, tá? Assim como taxas e contribuições. Tá? Então, um tributo neutro, né, seria aquele tributo que ele não distorce a alocação dos recursos, ele não distorce a aplicação, os investimentos, o destino dos recursos financeiros, dos empreendimentos financeiros. Eu não posso criar um tributo que estabeleça, por exemplo, uma diferenciação dentro de um mesmo setor. Querem um exemplo? Vou te dar um exemplo. Tá? Algum tempo atrás, alguém gosta de tomar vinho aqui na sala? Eu, Quem é o eu? Gabriel. Tu toma com frequência vinho? Compra vinho? Não, direto não. Ah, tudo bem. Mas eu sei, eu tenho amigos meus, meu irmão mais velho e tal, que trabalha lá na Polícia Federal, ele gosta, ele vai lá pro. Como é que se diz? Para ir para Chuí, né? Eu não bebo, eu realmente não bebo, eu tenho esse defeito, não consigo beber, sabe? Não gosto de beber. E não conheço nada de vinho. Por não beber, eu não conheço nada, nem cerveja, bebo muito pouco cerveja. Mas não que eu me valorize por isso. Não acho nem virtude nem defeito, é apenas uma característica do professor. Né? Então, para mim, beber ou não beber não é virtude nem defeito. Claro, falando de forma né, sem exagero. Né? Mas então, assim, eu me lembro que um tempo atrás, né, tu tinha a questão do vinho e os setores de vinho queriam que o vinho fosse tratado como alimento, não como bebida alcoólica. Se lembram disso ou não?
Ah, eu não lembro disso. Não lembro também. Que as gurias são muito novas, né? Só os homens que são mais velhos, tá? E alguns deles só, né? Tipo o professor. Né? Tá? Então, o que tu tem? Tu tem, então, tu tinha, né? Então, houve uma pressão muito grande aí do setor vinícola, né? Das empresas de vinho, principalmente do Rio Grande do Sul, né? De o vinho ser tratado como alimento, não como bebida alcoólica. Aquela justificativa de que o vinho ele gera benefícios, como é que se diz? Ele é bom para o coração, ele é bom para, sei lá, para uma série de características. É discutível isso, né? Eu acho que, né, quase todo alimento saudável é bom. Mas tudo bem, não vou entrar nessa área. Bom, mas daí houve uma discussão, né? Na época, acho que não foi esse governo, foi o governo anterior, né? Acho que foi o governo da Dilma ainda. Não aprovou essa medida, né? Essa ideia de tratar o vinho de forma diferente das outras bebidas alcoólicas, tá? Ou seja, neutralidade é isso, né? É não criar tributos que alterem, que distorçam significativamente os investimentos, a alocação de recursos. Tá? Criar um tributo, por exemplo, sobre o mercado imobiliário, aí tu distorce, tu reduz os investimentos no mercado imobiliário e não cria, por exemplo, em outros setores da economia. Então, um sistema tributário tem que ser o mais neutro possível. Um tributo deve interferir o menos possível na decisão de investimento do setor privado. Tá? Então, uma das características de um bom imposto, de um bom tributo, é ser neutro, é garantir uma menor distorção no processo de decisão de investir, de alocação de recursos financeiros. Observe o seguinte, não é fácil construir um sistema tributário. O sistema tributário é algo muito complexo, assim como a reforma, estão discutindo, né? Provavelmente não vai sair nesse governo, em função que nós já estamos em ano eleitoral. Em ano eleitoral, os políticos estão mais preocupados em se reelegerem do que em discutir os problemas do país. Mas o que se fala no Brasil? Falta uma reforma tributária e falta uma reforma administrativa. Todo mundo fala isso. Quase com certeza não vai ocorrer essas duas reformas esse ano. Mas talvez o próximo governo, seja ele quem for, isso ocorra. Tá? Só que, especificamente na reforma tributária, ela é complexa, né? Por quê? Porque ela deve ser justa, ou seja, ela deve tributar mais quem ganha mais, ela deve garantir recursos para o setor público, ou seja, ela não vai... o governo federal, em particular, né, tem muitos gastos, os governos estaduais também, municipais também, tem muitas demandas públicas, né? E, consequentemente, quando tu fizer uma reforma, tu não pode reduzir significativamente a arrecadação de recursos. Outra questão, né, tu tem o chamado pacto federativo. Né? O que é o pacto federativo? É o pacto entre esferas públicas. Aqui nós temos um grande problema, né? O que se diz no Brasil? Se diz que o setor, que a esfera federal arrecada muito e tem poucas atribuições. Já estados e principalmente municípios têm muitas demandas, né? Onde é que a gente demanda serviços públicos? Não é no município? A gente não demanda a saúde pública no município, a gente não demanda a educação pública dentro do município, a gente não demanda segurança. Tá? Então, estados e municípios, tá? Eles têm muitas demandas públicas e argumentam que a arrecadação é insuficiente. Tá? Então, uma das propostas da reforma tributária é distribuir melhor esse bolo, né? Distribuir mais recursos para estados e municípios e deixar menos recursos para a União. Tá? Então, por exemplo, quem é responsável pela segurança pública? Qual é a esfera pública? Né? Qual é o governo estadual, o governo federal ou o governo municipal?
que vocês acham? Bah, acho que é o federal. Não. A brigada Estadual, né? é mantida por quem? Obrigado, A estadual. Polícia Civil é mantida por quem? A Polícia Federal ela só cuida das fronteiras. E alguns crimes, algumas tráfico de drogas, contrabando de crianças, né? Crimes federais, né? Chamados crimes federais. Agora, a maior parte da segurança, né? A segurança do dia a dia, a segurança das vias urbanas, homicídios, tudo isso aí é estadual. Então, 90% dos serviços de segurança são da onde? São de recursos estaduais, a manutenção desse serviço, entenderam? Quem é responsável pela educação? É o federal, estadual ou municipal? Estadual é municipal, né? E federal, né? As universidades federais, né? Federal também. Tá? O ensino superior, em geral, é federal. Tá? Embora a gente esteja estudando aqui numa universidade estadual, tá? No geral, no Brasil, quase todas as universidades, as escolas de ensino superior são mantidas com recursos federais. Já o ensino médio e o ensino fundamental, A municipal. não. Ensino médio, ensino fundamental municipal, Estadual. É do estado. estadual, né? O magistério, tudo da quinta série até a nona agora, depois que o meu tempo era segundo grau, agora é chamado de ensino médio, não é isso? Tudo é estadual, né, pessoal? Quase todas as escolas dessa faixa de educação são escolas estaduais. Ah, professor, mas tem a escola militar, tem a escola... Tudo bem, tem colégio de aplicação, que é federal, tudo bem, mas estou falando no geral. 90% desse serviço é atendido por quem? Pelo Estado. E o município atende a quem, pessoal? Qual é a faixa? Creches, A jardins de pré-escola, né? praça. A pré-escola, né? Chamada pré-escola. Né? Aí sim, é de competência municipal. Vejam a complexidade da coisa. Tá? Saúde, pessoal, como é que é? Quem que atende? Serviço público de saúde, de competência Municipal? de quem? Aí é a questão. Tá? Na verdade, o SUS é um sistema federal. Tá? Um sistema federal. Só que tu tem diferentes tipos de gestões. Tá? Cidades como Porto Alegre, tu tem a gestão plena. Tá? O sistema de saúde ele é descentralizado. Então, Porto Alegre, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre faz a gestão municipal da saúde, tá? Do SUS. Só que a maior parte dos recursos do SUS não são do município. 80% dos recursos do SUS vem do governo federal. É a chamada transferência fundo a fundo. Ou seja, o governo federal auxilia muito aos municípios a prestarem os serviços públicos de saúde. O SUS é federal. Agora, a gestão é municipal. Entenderam ou não? Sim, entendi. Sim. Então, quando tu faz lá uma cirurgia, vamos bater na madeira aí, para o coração, para um tratamento quimioterápico do SUS, lá num hospital público, ou mesmo num hospital associado, como, né, o filantrópico, como a Santa Casa, ou num hospital 100% público, como é o Fêmea, como é o Cristo Redentor, como é o Conceição. Já o Clínica não é exatamente o hospital público, é chamado Hospital Escola, mas que atende muito o SUS. Né? Quando tu faz ali, quando tu é atendido nesses hospitais, né, tu é internado nesses hospitais, os recursos, a gestão, né? Se for o Clínicas, a gestão é da faculdade, tal. Se for o Conceição, né?
a gestão é do próprio governo federal, né, que tem toda a sua estrutura, né? Agora, se for o hospital, a Santa Casa, é a própria Santa Casa que faz e depois ela tem que prestar serviço, mas a gestão financeira, a gestão dos recursos, da administração dos recursos é do município. A UBS, por exemplo, principalmente a atenção básica é municipal, mas os recursos para atender a atenção básica, né? Eu, por exemplo, quando eu vou me vacinar, eu vou aqui no centro, que eu tenho aqui meu posto de saúde, a minha UBS, a Unidade Básica de Saúde, que é a Santa Marta. Quem é que faz a gestão? O município, mas ele recebe recursos para manter esse serviço, né? Tem um centro modelo ali na Jerônimo de Ornelas, entenderam? Sim. Observe a complexidade. Então, quando tu pensa em reformar um sistema tributário, tudo isso tu tem que entender, tu tem que, puxa, tá? Poxa, vou passar mais recursos para o Estado, para o município, mas tem que lembrar o seguinte, boa parte desses recursos, né, dos gastos do município, do Estado, são recursos que já vêm da esfera federal. A esfera federal, embora não tenha tantas demandas, não atenda a questão da segurança, não atenda a questão da educação, pelo menos o grosso da educação, o grosso da segurança, o grosso da saúde, esses recursos vêm de onde? De origem federal. Ok? Então, reformar o sistema tributário é importante, mas é muito delicado, tem que ser muito bem feito, tem que ter muito cuidado para que realmente não afete toda essa estrutura, que bem ou mal ela funciona. Tá? Então, por exemplo, a questão das vacinas, os municípios aplicaram as vacinas, e nas UBS, eu fui lá, não vacinei, mas quem é que comprou as vacinas? O governo federal. Não estou falando do governo A, B, o recurso foi um recurso federal, entenderam? Sim. Tá. Vamos fazer o seguinte. Tá? Estamos fechando 2 horas. Hoje a gente... Vamos terminar essa aula a aula que vem, vamos revisar a lista de exercício a lista 3 que eu passei para vocês, pode ser? Eu vou pedir para vocês o seguinte, a aula que vem... Pode. A aula que vem, por favor, deem uma olhada naquela lista de exercícios, tentem fazer os exercícios, tá? E a aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre política regulatória e vai revisar aquele exercício. Tá? Se realmente vocês revisarem aquele exercício, a gente não vai precisar fazer, estudarem, olharem, a gente não vai precisar fazer uma aula extra, tá? E daí aula que vem, a gente fala um pouquinho sobre política regulatória, a gente revisa essa última lista de exercício e a gente ainda fala um pouquinho sobre como vai ser a prova da semana seguinte. Como vai ser o esquema, como é que eu vou depositar, o horário que eu vou depositar a prova, o tempo que vocês vão ter que fazer a prova, assim por diante. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que temos ainda tempo aí que queiram falar sobre política tributária, que queiram comentar? Estou aqui à disposição. Talvez alguma coisa que vocês gostariam de falar que o professor não tenha falado. Estou à disposição de vocês. E aí, pessoal? Bom, então tá. Então deem uma estudada, pensem, tentem fazer a terceira lista de exercício. Semana que vem a gente revisa. Ok? Ok, prof. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Uma ótima semana para todos. Obrigada, igualmente. Obrigada, igualmente. igualmente. Obrigado. Boa noite, pessoal.